Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje é dia da gente dar sequência nos projetos de gestão de mão de obra, tá? Então esse é um sistema grande, tem bastante coisa aqui acontecendo, é muito legal para quem está querendo aprender a fazer projetos mais complexos utilizando VBA, né? Então é uma estrutura totalmente completa. A gente saiu desde o rascunho, né, lá no bloco de notas, a gente fez layout, a gente fez mecânicas, eu trouxe dicas aqui profissionais para vocês de como vocês podem construir um monte de coisa, inclusive colocar recursos diferentes aqui dentro, tá? O que a gente já fez aqui, né? Então, e outra, vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar a playlist e acompanhar desde a primeira aula, caso você tenha perdido aqui com a gente. Vale muito a pena. É basicamente um curso aqui de VBA e programação, só com esse projeto, totalmente prático para você poder acompanhar, tá? E se ficar com dúvida, é só deixar aqui nos comentários e eu vou te ajudar a dar sequência, né? Entender onde você está errando. Mas a gente está fazendo aqui tudo bem explicadinho, então mesmo que você seja iniciante, você consegue fazer com a gente se você for acompanhando as aulas tudo certinho. Se não, chama a gente vai te ajudar, tá? Mas enfim, então aqui a gente vai ter o botãozinho de acessar sistema, a gente trabalhou lá com a parte de funcionários, né? Então aqui tá tudo feitinho, bonitinho, todas as nossas estruturas lá, né? Então cadastro, turnos, matriz de flexibilidade, registro de folgas e férias, né? A gente já fez aqui a parte de maquinário, onde tem o registro do maquinário, a gente tem a estrutura ali de filtros, tem a estrutura de limpeza de dados, e agora a gente está trabalhando aqui com a parte de ordem de serviço. E aí, o que a gente vai ter agora? A gente na aula passada criou aqui, né, um formulário secundário que vai apresentar, né, vai ser apresentado na verdade quando a gente fizer aqui o nosso clique nesse botão, tá? Então o primeiro passo é a gente colocar essa mecânica para funcionar, tá? Então, vou fechar aqui nosso user form. Meu computador está um pouquinho mais lento que de costume hoje em dia, né? Então peço desculpa se ele começar a travar aqui, mas eu acho que não, tá? Vou vir aqui então em ordem de serviço, eu tenho o e-mail que faz ali justamente esse acesso, tá? E eu tenho aqui o FR Ordens, que é o formulário que a gente criou na aula passada, tá? Então que está pela metade ali, a gente vai continuar ele, tá? Então vou vir aqui no clique desse e-mail, vou criar um evento clique para ele, né? Lembrando que é uma imagem, então ele não tem evento clique, a gente está criando isso para fazer ali uma estética mais legal, né? Isso é um truque que a gente usa às vezes, que a gente coloca uma imagem transparente, né, vazia em cima de uma foto, e aí você pode fazer o botão do jeito que você quiser, fica com uma estética bem legal no seu formulário, tá? É uma técnica que a gente acaba usando às vezes, a gente está usando isso aqui nesse formulário, por isso estou fazendo dessa forma, tá? Então vou criar aqui private sub, e aí o nome da minha imagem, que é IMAD-OS, tá? Underline, e o evento que eu quero criar, que é o clique, tá? Abre e fecha parênteses e pronto, agora ele vai funcionar como se fosse um botão, tá? E agora eu vou colocar o que eu quero que ele faça, eu quero que ele mostre, né, aquele formulário de ordens, tá? Então fr ordens.show, tá? Então quando eu clicar lá, ele vai mostrar esse formulário aqui pra gente, tá? Vou vir aqui no FR Ordens, tá? Então ele em si, a gente fez uma parte dele, né? A gente fez uma parte um pouco mais inicial do formulário em si. Opa, deixa eu abrir aqui de novo, que meu... Beleza. Então esse daqui é o formulário que a gente criou, tá? Então se eu rodar ele tá por enquanto com essa cara todo feio aqui, tá? Não se preocupa com isso, a gente vai fazer as mecânicas dele aqui ainda, tá? Mas a pessoa aqui, ela já tem a possibilidade de trabalhar aqui, fazer todos os seus preenchimentos, todas as suas mecânicas, conforme a gente tem trabalhado aí nos anteriores, tá? Então por enquanto essa aqui é a carinha que a gente está utilizando. O que eu vou fazer aqui, né? Para que esse formulário agora ele tenha uma cara bacana, visto que agora ele já roda aqui no nosso sistema, né? Então se eu vier aqui no meu sistema, com aquela linha que a gente adicionou ali no nosso e-mail, vier aqui em ordem de serviço, clicar no mais, ele vai abrir aquele formulário aqui para mim, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um fundo para ele também, para que fique com uma cara parecida, né? Uma cara que faça sentido ali com o nosso projeto, tá? Então isso é importante. Só que ele é secundário, então ele não precisa ser um fundo ali muito fantástico, tá? Isso é um detalhe que chama atenção. Por exemplo, como a gente já está fazendo um layout todo diferente, todo mais trabalhado e tudo mais, às vezes você pode tirar um pouquinho o pé com relação a isso
quando você está trabalhando num caso secundário, porque o seu layout já tem uma estética muito melhor, tá? Se você quiser dedicar um tempo maior para fazer um negócio muito bacana e tudo mais, também pode. Só não exagero, porque às vezes também menos é mais com relação a isso, né? Então às vezes você acaba exagerando e ficando um negócio muito gigante, mas vai de gosto e vai de estratégia de programação, tá? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer alguma coisa que tenha a ver com aquilo que a gente já está trabalhando, e para isso eu vou trabalhar lá no Canva, tá? Então eu já deixei aberto, aqui eu vou fechar os dois user forms aqui pra gente, eu já deixei aberto aqui pra gente, tá? Pra gente rodar aqui o Canva, assim que meu computador começar a responder. Então aqui no nosso formulário secundário, né? Então essa aqui é a página do Canva, o arquivo, né? O projeto lá no Canva que eu estou utilizando para fazer todos aqueles formulários secundários, tá? E aqui vai ter um detalhe, que é o seguinte, quando eu faço essas estruturas, a gente utiliza um tamanho fixo para que a imagem fique de boa qualidade. A gente falou disso lá no começo do projeto em si, tá? Então aqui você vai ter que levar isso em consideração também, né? Então você não pode utilizar ali um formato que não tem um tamanho adequado, tá? Então esse formato de secundário aqui é o que a gente está utilizando lá no multipágina da nossa estrutura, tá? Então você tem que levar isso em consideração para quando você vai fazer ali a sua base, tá? Então no meu caso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, olha, vou copiar essa estrutura, tá? Então eu vou copiar esse carinha aqui que está com o fundo ali apenas, tá? Pronto, não quero esses elementos aqui, tá? Então esse aqui eu vou deletar. Lembrando que aquela última página é só um rascunho. E esse fundo aqui, olha, ele já combina, é o mesmo fundo que eu estou utilizando lá em todo o resto, tá? Então isso é bacana para mim. Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, né? Eu preciso ali dos botões de trabalho, né? Então eu tenho o botão de salvar, esse botão aqui vai ter que aparecer lá, né? Então eu vou precisar desse elemento lá também, tudo bem? Então como que eu faço para pegar isso daqui? Eu vou copiar esse botão, tá? Então eu vou pegar esse botão aqui, olha, tá? Ctrl C e vou vir lá para minha base, tá? Então eu vou vir aqui, olha, aqui eu vou colar aquele botão, tá? Então o legal de você ir guardando o que você vai fazendo é justamente isso, tá? Você consegue depois ir aproveitando. Depois eu vou pegar esse círculo aqui, olha, eu vou copiar e colar o círculo para fazer um outro botão que vai ser o botão ali de saída, tá? Ali do seu user form, para você poder fechar esse user form, tá? Então isso é importante para a pessoa poder sair ali de forma interessante também. Vou vir aqui nos elementos, vou procurar alguma coisa que tenha a ver ali com saída. Então pesquisei aqui saída, vou vir aqui, olha, nos elementos. E aí eu gostei desse carinha aqui saindo, né, pela porta ali, olha, vai ficar legal no meu formulário. Se você quiser, você pode até procurar aqui para ver se tem algum outro ali que seja mais a cara do seu projeto e tudo mais. Tem um monte de opções aqui, eu gosto de utilizar o Canva por conta disso. Eu uso muito, vocês veem aqui, eu uso bastante ele em aula, tá? E na minha opinião é uma ferramenta que vale muito a pena para fazer isso. Mas se você quiser pegar fontes aí de outra base qualquer, também funciona, tá? Outra coisa que eu vou fazer é trocar a cor aqui desse meu ícone, né? Então, para que ele fique em branco, que é a cor que eu estou utilizando ali em todos os ícones, e eu vou dimensionar aqui para que ele caiba lá dentro do círculo, tá? Então ele vai ficar mais ou menos aqui assim, deixa eu diminuir ele mais um pouquinho, e aí agora é só posicionar ele corretamente, pronto. E aí já ficou ali com uma cara legal, então o botão de saída do nosso controle. Eu vou aproximar eles aqui para ficar um pouco mais agradável, tá? Beleza, então aí já é uma coisa bacana. Outra coisa que eu quero fazer percebe que aqui, olha, eu usei essa estrutura de cinza, né, com aqui o espaço em branco onde está aparecendo as coisas em si, tá? Eu vou fazer mais ou menos a mesma estrutura. Então eu vou pegar aqui, olha, esse carinha e esse carinha aqui, olha, pegar esses dois, o cinza e o branco, Ctrl C, e vou colar aqui, olha, tá? Ah, Lucas, mas ele ficou em cima do botão. Não tem problema, clica com o direito, vem aqui em camadas e envia para trás, tá? E aí ele vai voltar aqui ao formato normal. Próxima coisa que eu vou fazer é ajustar aqui as posições. Então nesse caso aqui, eu quero que essa parte branca vá para a parte de cima, tá? Só um segundinho aqui, o computador deu mais uma travadinha. Provavelmente ele está fazendo alguma atualização, coisa do tipo aqui, mas tudo bem. E aí eu vou só dimensionar aqui tudo agora para que ele fique certo do jeito que eu quero, tá? Então vou dimensionar ele aqui, beleza? Já ficou aqui com uma cara bem mais interessante, bem mais legal aqui para eu poder apresentar minhas informações, tá?
Um outro detalhe, se eu olhar lá no meu user form, tá? Então se eu vier aqui, olha, no user form ordens, eu tenho esse ajuda que vai aparecer ali em cima, né? Então, porque é onde vai aparecer as etiquetas ali do que cada botão faz e tudo mais, tá? Então é legal que ele tenha espaço para isso, né? E que ele fique no espaço cinza. Por quê? Se eu olhar aqui no anterior, né, no anterior, o texto, os textos aqui, eles vão ficar sempre nesses espaços aqui, olha, tá vendo? Nesse espaço cinza mais claro. Então eu vou manter o mesmo padrão, tá? Então eu vou vir aqui nesse novo que eu estou fazendo e vou diminuir aqui os dois carinhas também, tá? Então eu vou baixar eles aqui para que caiba aquele texto ajuda aqui em cima, tá? Então percebe que eu vou montando para que ele fique com uma cara parecida com aquilo que eu já tenho definido lá no meu projeto, tá? Então, para não ficar esquisito, né? Tem que manter um padrão aí de programação, né? E de apresentação também. Então, essa janela aqui já está começando a ficar mais interessante, é ela que eu vou usar, tá? Um outro detalhe que você vai ter que pensar é como que eu vou ajustar agora esse tamanho da sua imagem para que ele faça um envelope legal lá do seu formulário. Você tem duas possibilidades, né? Ou você faz o seu formulário se ajustar à sua imagem, que é o que eu vou fazer, porque é mais fácil, ou você vai ter que pegar o tamanho exato que você quer do formulário lá no VBA e converter isso para pontos, né? Então, para pixels, na verdade. Por quê? Lá no VBA, o tamanho, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o ordens aqui, que é o que a gente fez, vier nas propriedades dele, que em categorizado fica até mais fácil, você vai utilizar esse tamanho aqui, olha, altura e largura, né? Então isso daqui você vai ter que converter para pixels. E aí, se você vier aqui, você tem o redimensionamento, tá? E aqui você pode definir, né? Então, qual que é o tamanho que você quer trabalhar. Se você vai vir aqui, tamanho personalizado, e aqui você pode digitar o tamanho ali que você quer trabalhar para essa imagem ou para todo o projeto, por exemplo, tá? Então, no meu caso, eu vou facilitar a minha vida, eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer a imagem do tamanho que já fica legal, já está com uma cara que cabe bacana no meu user form, eu só vou fazer caber os meus controles aqui dentro. Então fica mais fácil porque eu já sei que vai dar mais ou menos ali, vai até sobrar um pouco de espaço, vai ficar bem confortável, tá? Mas se você for mais caxias que eu, né, você pode fazer isso daqui também. Por exemplo, os meus modelos que eu utilizo aqui, eu já fiz isso no passado, por isso que eu sei que fica legal, tá? Então eu faço isso uma vez, salvo o tamanho do item que eu tenho vários projetinhos desse aqui na minha conta do Canva, para clientes diferentes, e aí eu só vou copiando e alterando ali o projeto em cima daquele tamanho que eu já sei que fica bem confortável. Então, se você está fazendo isso com uma certa frequência, vale a pena você ter esse trabalho para poder ajustar. Se você está fazendo um projeto e não faz isso com uma frequência tão grande, então talvez faça sentido você fazer o VBA se adequar aqui ao Canva para ficar um pouco mais fácil para a vida, tá? Mas são dois caminhos aí possíveis. Bom, então eu vou fazer o download dessa imagem agora, tá? Então eu vou vir aqui, vou fazer o download. Lembrando, ele precisa estar em JPG, tá? E eu vou baixar apenas essa imagem, não quero as outras imagens ali. Então, página atual, que é a página 7. Vou fazer o download. Já fez o download ali para mim, tá? Então, eu vou deixar aqui aberto ainda, para poder, caso precise fazer alguma alteração, tá? Vou vir aqui na minha pasta de downloads, que é onde ele enviou esse meu item, tá? Vou dar um Ctrl X nele aqui e vou vir aqui para o meu projeto. Deixa eu pegar aqui o projeto certo. Tá aqui também e aqui. Pronto. Então aqui estão todas as outras janelas que eu tenho, tá? E aí, colei ele aqui. Ctrl V. Deixa eu pegar certo. Ctrl X. E agora sim, Ctrl V. Ctrl X e Ctrl V. Beleza, agora veio. Bom, então o que eu vou fazer aqui, né? Esse fundo secundário, eu vou até trocar o nome aqui, né? Então, fundo ordens, por exemplo. Ok? E aí, vou pegar isso daqui e vou colocar lá na minha imagem. Então, eu vou vir para cá, no meu formulário, vou vir aqui em Picture e vou apontar para aquela imagem que a gente acabou de pegar. Tá? Então, eu vou pegar aqui o caminho para não precisar ficar pesquisando lá. E vou jogar o caminho aqui, olha. Vou dar um Enter, ele vai carregar aqui a imagem e agora vou colocar aqui todos os arquivos.
para que ele possa mostrar todas as fotos que eu tenho. E o que eu quero é esse fundo ordens que eu acabei de criar. Vou dar um abrir e aí ele já vai jogar isso daqui para mim, tá? Como a gente já sabia, ele deu uma diferença no tamanho, agora é só eu ajustar isso daqui, olha, no limite da minha imagem, tá? Então eu vou pegar isso daqui, vou ajustar aqui para baixo também, olha. Beleza, então já é isso daqui, tá? Agora o próximo passo é pegar essas informações, olha, e colocar nos seus devidos lugares. Então aqui a ajuda vai ficar aqui, esses outros controles aqui todos, olha, que já estão mais ou menos alinhados, eu só vou jogá-los para cá, tá? E aí você vai perceber que ele sobrou um pouquinho de espaço aqui à esquerda, tá? Eu vou pegar isso daqui e vou aumentar para ocupar melhor aqui o meu layout. Vou aproveitar aqui, olha, nessa fileira, o mais bacana de aumentar é esse daqui. Então eu vou pegar esses carinhas aqui de baixo, encostar eles aqui à direita, e aí eu pego esses dois e aumento eles aqui, olha. A mesma coisa, aqui também eu vou pensando o que é mais interessante. Então, por exemplo, responsável, normalmente precisa um pouco maior. Descrição de maquinário, por exemplo, cabe um pouquinho maior. Local maquinário, talvez caiba um pouquinho maior. Você vai distribuindo esse tamanho aqui entre os itens que você acha que faz mais sentido. Então, nesse caso aqui, olha, eu vou deixar mais espaço para o nome do funcionário ali, que às vezes a pessoa tem, sei lá, nome maior, ou querem colocar o nome completo do funcionário, coisa do tipo. Deixa eu só ajustar esse cara aqui, pronto. E agora a mesma coisa com esse outro cara aqui. E deixa eu ajustar a altura aqui que eu acabei abaixando sem querer. Beleza, aqui. E agora o label eu também vou esticar só por mania. Tá? Deixa eu tirar esse carinha aqui, fecho aqui e vou ajustando isso daqui agora do jeito que eu precisar, tá? E por último, essa linha do meio aqui de controles, tá? Eu vou jogar eles aqui mais à direita também. E esses carinhas aqui agora é só esticar eles aqui para aproveitar mais esse espaço, tá? E como sobrou espaço aqui para baixo, eu vou aumentar aqui o espaço que eu estou deixando para a caixa de observações. Assim eu consigo aproveitar bem melhor aqui o meu espaço, tá? Então percebe que, ó, eu aproveitei aquele layout que a gente já tinha, só trouxe ele para cá com as mecânicas que a gente precisa, tá? Então isso daqui vai facilitar a minha vida e fica com uma cara legal aí de apresentação, né? Então sem eu precisar dedicar tanto tempo para isso, tá? Outra mudança que eu já vou fazer aqui é o seguinte: essa caixa de observações ela tem que ficar aqui à esquerda, o texto, né? Diferente dos de cima. Então vou alterar isso daqui. Vou vir nela, F4, vou procurar aqui o Text Align, tá? Então o Text Align está right, né, que seria a direita, vou colocar aqui left para ele jogar para a esquerda, tá? Então assim faz muito mais sentido. E agora, se eu salvar o meu projeto, vier aqui no Ctrl R para mostrar aqui o meu sistema em si, na guia de sistema, né, rodar o meu sistema, vier para cá, ordem de serviço e clicar aqui no botão mais, ele vai mostrar um formulário que tem muito mais a ver ali com a estrutura que eu estou montando, tá? Então percebe que esses detalhezinhos eles vão ajudando para você ter uma mecânica legal aí no que você está fazendo, tá? Um outro detalhe percebe que fica meio esquisito agora o fato dele não ter aquela borda, né? Então eu vou melhorar isso para que fique mais visível ali onde estão as caixas de texto, tá? Então o próximo passo, aqui eu não usei isso porque aqui a gente estava fazendo as bordas lá no Canva. Ali eu não vou fazer porque senão seriam muitas. Então ia ficar muito esquisito, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou vir para cá, vou lá no meu item de ordens, selecionarei todos os itens aqui, tá? Então você pode pegar aqui com Ctrl para selecionar todos eles aqui de uma vez, um por um. Opa, labels não, é só aqui caixas de texto e caixas de combinação, tá? Não peguei nenhum label. F4, e aí eu tenho aqui, né, o Style, tá? Ele está aqui como o Special Effect, está aqui como Flat, eu vou voltar ele como Sunked, que é o normal dele, tá? Então assim ele fica uma carinha mais visível ali dentro do seu formulário, ele vai ficar assim, tá? Então fica mais agradável ali para esse formulário em si, ok? Então percebe que a gente fez aí esse layout, fez essa estrutura e ele já fica bem bacana para você poder trabalhar, beleza? Bom, na próxima aula a gente vai aprender a colocar as mecânicas agora de entrada, saída, aquela coisa toda, para a gente poder fazer com que ele mantenha a mesma qualidade que você tem lá no formulário principal, tudo bem? Bom, eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.